Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Espero que vocês estejam bem. Seja bem-vindo mais uma vez ao vídeo de ajuda, uma ferramenta abençoadora para te auxiliar aí na ministração da edificação dessa semana na sua célula. Esse vídeo nada mais é, ou melhor dizendo, tem o objetivo de alinhar a visão, a mesma fala, o mesmo raciocínio. E a gente sempre relembra aqui, né? Tudo que você precisa para ministrar a edificação está na edificação. Não saia daqui, não busque outra ideia, não busque outros textos, não busque nada. Tudo que está aqui é o que você necessita e precisa para ministrar uma excelente edificação. Então, parabéns a você, líder de célula, líder em treinamento, você que não é nenhum dos dois ainda, mas está sendo preparado com certeza, olhado pelo seu líder para futuramente aí alcançar outros patamares. Que Deus o abençoe e espero que você esteja aí com a sua edificação em mãos. É extremamente importante. Eu sempre digo aqui, prefira a edificação impressa. Com ela em mãos você tem a visão do todo. Você olha tudo de uma vez. Ah, pastor, mas eu vou aqui pelo tablet, pelo smartphone? Vai, tá. Opção sua. Mas, ao meu ver, a melhor opção é a impressa, que você tem a visão do todo ali, tá bom? Com a sua edificação em mãos, vamos a ela? Vamos lá? Bom, nós iniciamos uma nova série na semana passada, onde o título é Removendo Máscaras. Semana passada foi só a questão da introdução e hoje nós iniciamos nessa série abençoadora que vai tratar muito da gente. Hoje vamos falar sobre a máscara do orgulho. Lendo o livro que pertence ao reverendo Hernandes Dias Lopes, percebi que a questão do orgulho, como ele apresenta no livro, é muito grandiosa para que em uma edificação apenas a gente possa conversar sobre ela. Então, me parece que vão ter aí mais duas falas voltadas para o orgulho. Então, hoje é a parte 1. Teremos aí a parte 2 com certeza e talvez a parte de número 3, tá bom? Mas isso é assunto para a próxima semana. Então, assim que você pegar a palavra para ministrar a edificação, você vai dizer tudo isso, tá bom? Ó, estamos na série Removendo Máscaras. Hoje o tema é a máscara do orgulho. A primeira parte, ainda falaremos sobre isso. Cite o texto aí, que está em Provérbios, de número 11, verso 2. Existem vários textos que falam sobre esse tema, orgulho, mas eu escolhi esse, que é pequenininho, simples e muito contundente. E aí você vai ler. Claro, pede para as pessoas abrirem primeiro. Está aí na sua edificação? Beleza. Abra sua Bíblia também, mas leia na sua edificação. Você tem essa liberdade. Por isso que eu coloco aí para você. E aí o texto de hoje é a seguinte. Quando vem o orgulho, chega a desgraça. Mas a sabedoria está com os humildes. Dito isso, você vai, óbvio, direto para a introdução, desculpa. E em toda a introdução dessa série, eu vou sempre citar na íntegra uma fala que está no livro, descrita pelo reverendo Hernandes Dias Lopes. E a introdução eu quero que você leia, tá? Leia toda. Treine direitinho, a gente sempre fala isso aqui. Uma boa leitura não precisa de esclarecimento. Uma boa leitura respeitando ponto, vírgula, exclamação, tudo isso é uma bênção. Então leia incansavelmente até se habituar com a leitura, tá bom? Leia a introdução toda e diga, olha, essa aqui é uma fala do autor do livro, está escrito isso lá. Depois que você falar sobre a introdução, de forma bem sucinta, eu cito aqui duas questões importantes. Primeiro, a definição de orgulho. Como é que o nosso dicionário define orgulho? Aí você vai ler na íntegra. Logo em seguida, quais são as características de um orgulhoso? Preste atenção. Vamos lá.
Você que está aplicando a edificação, olhe para você, tá bom? Então, tenha decência, né? Tenha sensibilidade, tenha esse discernimento de olhar para você. Então, não é porque você está aplicando a edificação que você está acima de alguém ou de alguma pessoa na sua célula. Não é porque você está ministrando a edificação que você é superior a A, B. Não existe isso, tá bom? Então, a máscara do orgulho, primeiro, está no meu rosto, depois no teu. No meu primeiro, porque estou relendo, aprendendo, revendo e sei que preciso retirar do meu rosto. Depois no seu. Então não se engane. Não vá para lá contar história, contar vantagem de como essas coisas não lhe alcançam, de como isso. Então, em nome de Jesus, não faça isso. Tá bom? Então você vai ler a definição de orgulho e vai falar as características do orgulhoso, olhando para você. Somente para você, tá bom? Dito isso, né, de forma muito simples, eu coloquei aqui e vocês perceberam que a edificação ela está um pouquinho diferente, porque é necessário nesse momento ir para essa série. Sempre tem alguns exemplos maiores, né? Alguns exemplos para validar a nossa fala. E aqui eu destaquei apenas quatro personagens que nós conhecemos bastante, que vivenciaram o orgulho na sua vida, e isso não foi muito bom. Então eu falo do rei Nabucodonosor, que se achou demais, e aí Deus o fez comer capim como se fosse um animal durante um período, o tirou do reinado. Esse homem entrou numa fase de loucura, esquizofrenia terrível, mas depois foi restaurado. O texto está em Daniel capítulo 4, do verso 28 a 37. Então, leia esses textos. Não leia na célula. Não leia, só cite. Você vai ler para você. Você vai estudar de forma particular. Então, não abra cada texto que está aqui para ler na célula. Não faça isso. Você já leu antes, você só vai citar, tá bom? Fala do rei Saul. O orgulho lançou para fora do reino. Era tão orgulhoso que Deus o retirou do reinado. Falo de Adão, né, que foi expulso do paraíso no jardim do Éden, por causa dessa questão do orgulho, o texto está aí também. E falo de Satanás, que foi o primeiro exemplo de como o orgulho ele é destrutivo. Tá bom? O orgulho lançou Satanás fora do céu. Então o orgulho lança fora. Retira você da posição que você pensa que tem e você acha que é alguma coisa. Então o orgulho faz isso com a gente. Depois de citar esses personagens como exemplo, aí você vai passar as lições. Então você vai ler exatamente assim: algumas lições claras sobre o texto base e tudo que vimos até agora. Então você vai dizer para a sua célula o seguinte: olha, agora há 3 lições diante do que nós vimos aqui. A introdução, as definições de orgulho e do orgulhoso e desses personagens que experimentaram orgulho na sua vida. Então, quais são as lições? E aí você vai dizer a frase de transição que a gente sempre fala aqui. A frase de transição vai dizer para as pessoas: olha, estou iniciando a lição. E a frase de transição vai dizer o seguinte: olha, deixei a lição anterior, estou indo para a próxima. Então, sempre diga a frase de transição. As pessoas precisam saber onde você está. Tá bom? Então, você vai dizer assim, ó, vamos agora a algumas lições claras sobre o texto base e as coisas que nós vimos aqui. A máscara do orgulho, em primeiro lugar, e aí está dito aí, não nos permite enxergar o quanto somos falhos. É óbvio. O orgulhoso não enxerga suas falhas. Enxerga do outro, aponta dedo, faz um monte de coisa, mas ele mesmo não consegue se enxergar. Então, por isso que nós precisamos retirar essa máscara do orgulho rapidamente da nossa face. Nós precisamos retirá-la, porque ela não nos permite enxergar o quanto somos falhos. O texto que eu escrevi aqui é pequenininho, você pode ler, e depois falar alguma coisa em cima dele. Terminou?
A máscara do orgulho, em segundo lugar, ou seja, as pessoas viram que você saiu da primeira lição, está entrando na segunda, nos coloca na antessala da desgraça. Isso aqui é uma fala do Hernanes Dias Lopes, eu gostei demais disso, né? E eu acho legal. Ele vai dizer, olha, legal no sentido escrito, poético, mas é contundente também. Ele vai dizer, olha, a máscara do orgulho nos coloca na antessala da desgraça. Sabe quando você está na recepção para ser atendido pelo médico? Que você vai passar pelas portas do consultório, da sala do médico para ser atendido? Essa aqui é a ideia. Então, aquele que é orgulhoso está na antessala da desgraça. Está aguardando só um pouquinho para entrar na sala da desgraça. Essa que é a ideia. Entendeu? Por quê? Obviamente, o orgulho vai nos levar à desgraça. Então, nós vamos nos encontrar com a desgraça. Leia o texto aqui, a frase que eu coloquei, né? A descrição para esse ponto. Se quiser falar alguma coisa sobre ele, fale, seja sucinto, e aí passe para o terceiro. E aí você vai dizer, olha, a máscara do orgulho em terceiro lugar é ilusória, óbvio. Ela não nos deixa enxergar as nossas falhas, ela nos coloca um pouquinho antes das desgraças na nossa vida. Por quê? Porque ela é ilusória. E eu fecho com um pequeno texto. Dito isso, você vai ler aí a conclusão, tá bom? Na íntegra, leia toda. Como eu sempre tenho falado aqui, se você tem dificuldade na leitura como eu tenho, leia muito, até decorar. Então você vai ler a conclusão de forma clara, tranquila, e aí no final de tudo você vai fazer o quê? Você vai orar com a sua célula. Pedir ao Senhor para que retire da sua cara, retire do seu rosto e do rosto de todos os que estão presentes ali, a máscara do orgulho. Tá bom? É o que eu tenho feito, pedindo para Deus retirar do meu rosto essa porcaria, essa podridão. Então, ore e se coloque como o que precisa, tá bom? Repetindo, não se coloque como tal. Não ache que, não faça isso. Não faça isso. Em nome de Jesus Cristo. Não estraga o negócio, tá bom? Então, se coloque como o que precisa ali realmente ser retirada a máscara do rosto, em nome de Jesus Cristo. Então, leia tudo ali direitinho. E aí, no final, o que você vai fazer? Você vai orar com a sua célula. Se necessário for e puder, se ajoelhe. Eu sei que tem células de senhoras que não dá. Não é obrigatório isso. Como a gente sempre fala, nosso coração precisa estar de joelho. Se o coração está de joelho, maravilha. Quem puder se ajoelhar, se ajoelha. Deixe isso bem claro, não é obrigação. Se puder fazer essa oração de joelho, faça, tá bom? Ore, se derrame diante do Senhor com a sua célula. Entendeu? Peça para que Deus arranque isso do seu rosto, do rosto deles, em nome de Jesus Cristo. Terminou? Você pode dar aí os anúncios semanais, que são, teoricamente, dos cultos, né? De terça, quinta e sexta-feira, dizendo aí o horário, com calma, direitinho, e compareça nos cultos se você pode. Então, não fale uma coisa e faça outra, né? Se você tem condições de ir aos cultos de oração, vá, esteja lá. Isso motiva os da sua célula, tá bom? Que Deus o abençoe, que Deus a abençoe, seja bênção, ministre com simplicidade, com autoridade, mas com o coração aberto, tá bom? Tenho apanhado muito com essa série, olha que só está no início, então muita chibatada ainda vai vir, mas não se esqueça, ela primeiro bate aqui no meu lombo, para depois bater no seu, que está ministrando, e depois vai bater nas pessoas que estão ouvindo. E quando eu digo bater, não é literal, né? A palavra do Senhor, ela nos corrige também. E isso é extremamente necessário a gente compreender, tá bom? Seja bênção, seja tranquilo e abençoador. Não agrida as pessoas com as palavras. Seja tranquilo,
seja sereno, mas seja firme e diga a verdade. A verdade precisa ser dita sempre com amor e com firmeza. Isso é importante, tá bom? E eu sei que você tem feito aí esse bom trabalho, se deixando ser usado nisso. Que Deus o abençoe poderosamente, seja a bênção nas mãos do Senhor e na ministração da edificação essa semana. Deus abençoe e até semana que vem.